agradecer você. Sei que é um expert aí dessa área, não tenho dúvidas que vai agregar bastante teu conteúdo aí para o pessoal. Tá ok? Então a Aguilane começou a gravar aí já. Passo a palavra para você aí, Raulison. Manda bala. Maravilha, Robson. Obrigado pelo convite, a Graça, a todos, a presença de todos também. E o tema aqui é trazer, né, esse contexto da realidade virtual aumentada, ou melhor, Extended Reality, na área de construção e engenharia. Então, até para a gente dar fazer uma introdução mais para colocar todo mundo na mesma página, né? Hoje a gente está vivendo um momento bem importante na área de tecnologia, que é o surgimento do que muitos estão chamando de computação espacial. E outros, né? E aí são termos que os players do mercado eles se apropriam, Extended Reality ou realidade estendida, que engloba as tecnologias de realidade virtual aumentada e mista. E nós na Binóculos, a gente trabalha desde os primórdios aí do desenvolvimento dessa tecnologia de Extended Reality. Passamos por desenvolvimento de equipamentos para captura de imagens, desenvolvimento de software, desenvolvimento de devices, de hardware. Então, a gente conhece profundamente esse tema. Um dos grandes parceiros nossos de tecnologia, a Binóculos tem um memorando de intenção para desenvolver o mercado de Extended Reality na América Latina é a Qualcomm. A Qualcomm é líder mundial em tecnologia mobile, em chipset. E aí a partir dessa parceria, a gente consegue ver a tendência também, o roadmap de tecnologia que está sendo criada, né? E que ainda nem é perceptível pelo mercado. Então, a gente hoje usa headsets, devices de realidade virtual, já com toda a eletrônica embarcada e integrada, que estão usando um chipset Snapdragon 820, um 835, e a Qualcomm já está no 845, no 855, no X1 e no X2. Quer dizer, já está em 4 gerações a mais de processadores, fazendo com que esses devices, esses dispositivos, eles cada vez mais aumentem a sua capacidade de processamento, diminuem seu tamanho, melhorem a ergonomia e tragam experiências mais próximas a fundir o virtual com a realidade. E realidade estendida é isso, e também chamado de computação espacial, porque é você misturar, né? Fazer uma grande mistura aí entre o físico, o mundo real e o mundo digital. Em realidade aumentada, especificamente, assim, para ter uma visão, a ideia da realidade aumentada é sobrepor objetos, imagens, multimídia sobre a tua realidade objetiva. Então, ela não te tira daqui, ela faz com que você, através de elementos que são adicionados à tua realidade, ela traga informações, entretenimento, e principalmente na área de construção e engenharia, você poder visualizar até ter visão através de paredes, né? Porque você consegue agora sobrepor projetos em construções, em edificações que já estão prontas. Então, você consegue visualizar elementos importantes dentro de um projeto para você ter uma melhor tomada de decisão. Então, e a realidade aumentada, principalmente, ela tem um uso e está trazendo aí na indústria 4.0, principalmente, uma evolução muito grande em termos de produtividade, porque ela faz com que a pessoa tenha uma assistência em tempo real no processo que precisa ser executado. E isso melhora a performance num nível muito alto. A gente chega a melhorias de produtividade que podem ultrapassar até 60% de melhoria de produtividade, dependendo da aplicação. A realidade virtual, ela está principalmente relacionada a simulações, né? Simulações do mundo, através de realidades sobrepostas. Então, você pode ver um edifício, visitar um edifício, uma edificação, sem ela estar pronta ainda em tamanho real. Então, você pode substituir até um apartamento decorado, uma planta. Mas, principalmente, tem vários usos
na área de treinamento, que a gente chama hoje de V-Learning, né? Que é VR Learning, que são você simular uma aprendizagem daquilo que o profissional precisa fazer. Ele vai antes de ir para a prática, sem correr riscos, ter acesso a um treinamento muito mais rico em termos de experiências sensoriais. E aí, 2 semanas atrás, a PwC lançou um relatório que ela estudou durante um ano aí, isso na prática, né? E aí ela traz dados que a gente já tem isso consolidado já há mais tempo, mas que treinamento em realidade virtual, ele diminui em 4 vezes o tempo de um treinamento convencional numa sala de aula ou de um ensino à distância, de um EAD. Ele melhora a questão da performance do profissional porque ele fica mais livre, à vontade dentro desse ambiente para simular as experiências. Quando você faz isso em grupo, esse profissional ele fica retraído. Então, você pergunta algo para ele, você entendeu isso? Ele consente que entendeu, porque ele tem uma questão de não se expor perante o grupo. Então, os treinamentos assim convencionais, eles expõem muito a pessoa, e em realidade virtual ele tem uma segurança maior, aumenta, a PwC trouxe um dado de 240% a mais de resultados positivos em termos nesse tipo de treinamento do que um treinamento convencional. E por aí vai, as economias são inúmeras. Aí ela chega num dado de que se você escalar isso até um determinado número lá, então, você tem 3 mil usuários, um treinamento em realidade virtual ele chega a custar mais barato que um EAD. Por quê? Porque você não tem mais o deslocamento de pessoas, você consegue virtualizar todos os cenários, você consegue fazer um treinamento dentro de uma sala de escritório, num canteiro de obra, sem você deslocar um profissional para treinar, ou o contrário, deslocar essa equipe para fazer treinamento. Então, os ganhos são muito expressivos nessas áreas. Então, isso hoje é o que está sendo aplicado já, de fato, por muitas empresas, né? Começou o processo, né, construtoras usando para a área de marketing, para a área de venda, exposição de produtos. Isso vem crescendo. Você tem a capacidade agora de escalar, né? Você pode demonstrar uma planta completa, um apartamento decorado, mandando um headset para algum lugar. Então, o custo disso é muito menor do que você ter que trazer uma pessoa para um apartamento decorado ou fazer né, fazer com que ela tenha acesso a essas informações num computador de um modo que ainda ela não tem a real visão do que é aquele empreendimento. Então, você consegue exponencializar essas capacidades. Eu trouxe aqui para vocês, eu tenho algumas aplicações aqui que eu gostaria de mostrar para ilustrar um pouco mais disso que eu estou falando. Eu vou compartilhar minha tela. E aí, se todos estiverem vendo... Deixa eu só abrir aqui. Estamos vendo, Robson. Está vendo a tela? Ok. Aqui eu vou começar a mostrar alguns vídeos para vocês e começar a comentar aqui em termos também de plataforma e de tecnologia. Quando você faz um projeto, e eu vou começar por Virtual Reality, depois a gente vai para Augmented e Mixed Reality. Então, em Virtual Reality, você tem uma opção de você ter um equipamento dedicado, conectado a um computador, com alto desempenho gráfico, que permite com que você tenha uma baixa latência e você possa se locomover por esse cenário, com movimentos rápidos e tal, com baixa latência. Então, isso é usado principalmente em jogos ou em aplicações que exigem que você tenha esses recursos de interatividade maior. Então, aqui esse exemplo de aplicação, ele tem um sensor de gesto aqui no óculos, e ele começa a navegar dentro desse apartamento. Então, ali você vê que você pode simular um ambiente, você pode ter interatividade, né, através desses recursos.
ou com controle, ou com sensor de gesto. Essa aplicação nossa é bem interessante, que a gente está simulando a realidade aumentada dentro da realidade virtual. Então, a ideia aqui é que ele colocou um óculos de realidade aumentada dentro daquele apartamento e agora ele está acessando, acessando esses recursos de realidade aumentada como se ele estivesse numa cidade do futuro, ali num apartamento do futuro, e como que isso vai ser no futuro. Então, tem um tubo ali, mostra a ideia que seja Curitiba, né? Ali está passando um VLT, e ele teria uma experiência aqui numa edificação do futuro, como seria usando um headset de realidade aumentada, mas isso sendo mostrado através de realidade virtual. Então, é bastante interessante essa experiência aqui, porque ela mostra um pouco das duas coisas, mas é realidade virtual. Aqui, a gente vai trazer um ambiente um pouco mais realista. E você tem aí possibilidade de interação também. Você vê que o gráfico ele já tem mais um pouco mais de realismo. Nas duas situações aqui, ele ainda está usando o dispositivo conectado a um PC. Então, ele tem um poder de processamento gráfico maior, porque você tem um realismo maior e você possa interagir aqui com esses elementos de cena, né? Vamos para uma outra. Aqui já é um ambiente industrial, treinamento de risco. Isso aqui você vai ver que o gráfico ele já é um pouco diferente. E por quê? Porque aqui está numa plataforma totalmente mobile. Então, você num dispositivo sem fio, sem conectado a um PC, você consegue ter um ambiente como esse, até um pouco mais realista que esse. Mas aqui foi até um processo interessante, porque ele foi escaneado o ambiente de fábrica da Suzano para fazer um treinamento de segurança. Então, toda a parte ela é como se fosse um gêmeo digital da planta da fábrica, e aí você coloca o profissional para fazer o treinamento de risco aqui dentro desse cenário que também é gamificado, né? Então, tudo isso aqui é fidedigno à realidade lá que ele encontra na frente, e ele está utilizando um headset mobile. Esse aqui é audiovisual. Então, em vez de você trazer uma experiência em computação gráfica, você vai ter uma experiência em audiovisual. Esse vídeo aqui ele é 360 graus. Eu estou movendo com o mouse aqui, mas você poderia visualizar qualquer ambiente desse. Aqui, foco, como é um treinamento, o foco de atenção é sempre no processo, mas é sempre um vídeo em 360 graus, filmado com câmeras especiais, com o cuidado de você ter imagens estabilizadas para que a pessoa lá na ponta tenha uma experiência muito boa sobre esse processo. E você pode inserir também elementos dentro dessa cena. Aqui a gente está sem áudio, mas eu posso ter a narração aqui do profissional falando o que deve ser feito, que equipamento tem que usar. Então, toda essa experiência, ela usa audiovisual e computação gráfica para trazer elementos que ajudem no processo de treinamento. Essa outra experiência aqui, ela já é em virtual reality também, e você já tem um ambiente também em computação gráfica e conectado a um PC, não é mobile, a gente está com Vive ali. Você vê que você tem uma planta hiper realista aqui nesse processo, porque justamente você tem uma capacidade de processamento local muito grande para você trazer esse realismo aqui para esse ambiente. E aí as simulações são feitas de acordo com um roteiro sempre pré-estabelecido pela empresa, pela indústria. Aqui esse outro processo também com sensores de gesto, então subida em altura, você vai ter uma série de treinamentos aqui que já são possíveis, né? Num ambiente computacional imersivo. Você vê que os elementos sempre são elementos que estão relacionados ali à prática que a pessoa tem que executar. Então, nesse caso, você
você vai fazer um roteiro sempre relacionado o que é a atividade daquela pessoa, né? Então, você vai desde um treinamento básico de uso de uma ferramenta até treinamentos mais avançados em termos de segurança. Ou visualização. Então, eu quero mostrar uma planta ou uma construção a partir de um terreno. Só tem a foto aérea desse terreno e eu quero implementar ali. Então, você pode agora virtualizar todo esse projeto para que a pessoa tenha uma dimensão, né, para que a tua audiência, quem você quer impactar com esse conteúdo, tenha uma dimensão do que você quer fazer. Eu estou avançando um pouco aqui em realidade virtual. Você vê que são vários cenários, sempre cenários complexos, mas que são super tranquilos de fazer. Existem técnicas, softwares e elementos para você construir isso tudo, e tudo a partir do escaneamento também. A tendência é que isso fique cada vez mais realista, né? Então, a gente brinca que eu faz um paralelo, né? A própria Qualcomm faz esse paralelo, que se a gente comparar virtual reality ou extended reality com relação aos smartphones, a era dos smartphones, a gente ainda está no tijolão, a gente ainda está na primeira geração. E o roadmap disso, a expectativa ela é muito grande, que ela ocorre muito menos tempo do que aconteceu com os smartphones. Em 15 anos saiu de uma tela de fósforo verde, um equipamento gigante com uma bateria que não durava nada, para um supercomputador que a gente tem nas nossas mãos hoje. Então a gente está ainda na primeira geração, segunda geração de headsets, de óculos. A evolução da tecnologia é muito grande. E aí a gente tem as grandes empresas no mundo, fabricantes de chipsets, brigando para ver quem vai dominar essa área da computação espacial. Então você tem players como Qualcomm, NVIDIA, AMD, Intel, trazendo aí uma disputa aí para ver quem vai se sobressair. A Qualcomm, lógico, que já tem histórico em tecnologia mobile, ela sai na frente. E então isso está acontecendo. Agora, por exemplo, computação de alto desempenho, a NVIDIA tem mostrado muitas coisas muito avançadas. Até em termos de cinema, né? Quem viu como foi produzido o Rei Leão, tudo que foi usado em termos de realidade virtual na produção também já começa a ver o futuro do que a gente está falando e que cada vez chega mais próximo das pessoas. Aqui eu comecei com uma aplicação muito básica em realidade aumentada a partir de um smartphone aqui que você visualiza um prédio, entra nele, tira as camadas, enfim. Isso é algo muito básico que se faz com realidade aumentada. E para onde que isso está caminhando? Então, saindo um pouquinho de realidade virtual e indo agora para a parte de realidade aumentada. Então, a gente está chegando na época, na era dos wearables aí. Esse dispositivo está aparecendo aí, a HoloLens da Microsoft, ela já está na segunda geração também. Ainda precisa melhorar em termos de campo de visão. Preço, principalmente, no Brasil, um dispositivo desse chega a 35 mil reais aqui, então ele ainda é proibitivo para você escalar. Mas tem muitas coisas acontecendo. Você está aqui, está vendo um pouco das pessoas usando smartphone, tablet e o headset. Então, com o headset você tem algo que é alcançar com computação espacial a linguagem natural, ou seja, através de comandos em linguagem natural, gesto, e você consegue interagir com esses elementos virtuais dentro desse cenário, sempre construído com o objetivo de melhorar a capacidade humana para a tomada de decisão. Então, essas são tecnologias habilitadoras, tecnologias que são tecnologias assistivas também. Né? A Binóculos, na semana passada, ganhou um prêmio do World Summit pelo EXA, que eu já vou mostrar o projeto para vocês, como uma das tecnologias de futuro, por conta que é uma tecnologia de baixo custo, acessível, e é uma tecnologia assistiva também, porque, por exemplo, através de comandos visuais, você consegue que deficientes auditivos eles possam ser assistidos numa tarefa. Então, essas novas tecnologias, são os wearables que
fazem com que as nossas mãos, né, hands-free, você fica com as mãos livres, e você possa agora executar a tua tarefa, você está vendo um tablet ali, você não consegue. Você tem que segurar um dispositivo, você tem que tocar na tela. Com o óculos, você já começa a trabalhar com toda a parte de linguagem natural para você interagir dentro desses cenários e ambientes. Aqui um processo dentro de uma fábrica, usando essa tecnologia de Mixed Reality, uma fábrica da Renault, de caminhões. Vamos trazer aqui a imagem. Então, ele tem ali a computação espacial aplicada para ajudar ele a entender, né, sobre aquele motor, sobre aquele processo que ele está fazendo, e ajudar ele a fazer tomada de decisões mais rápidas, mais assertivas. Os projetos que a gente tem acompanhado em realidade aumentada na indústria, eles têm gerado ROIs aí super importantes, melhorado a produtividade em níveis aí de 35%, 40% de aumento da produtividade, da velocidade que você faz uma tarefa. Por quê? Porque você não depende mais agora daquilo que você tem na tua memória e nem aquilo que você precisa recorrer a um manual. Agora você tem as informações todas à mão para você ter uma tomada de decisão muito mais rápida e assertiva. Esse aqui é um projeto da Binóculos, é o Hexa, esse que eu comentei que ganhou um prêmio. Ele é um dispositivo, é o primeiro wearable desenvolvido no Brasil. Ele está numa fase ainda de protótipo, ainda não industrial. A gente vai até o final do ano conseguir trazer ele no formato industrial, já disponibilizado no mercado. E o que ele tem de vantagens em relação às tecnologias de fora, né? Esse dispositivo aqui, ele está um quarto de um custo de um óculos de Mixed Reality importado. Então, para a gente tornar ele acessível a uma média e pequena indústria também, não só as grandes. Então, tem várias aplicações aí, na área de telemedicina, na área de indústria. Aqui a gente tem um vídeo aqui também aplicado no setor de produção, que você tem ali um profissional mais sênior indicando, né, auxiliando aquele profissional em campo a executar uma tarefa. Então, ele vai transferir para ele imagens, diagramas, fazer anotações e, por áudio também, conversar com esse profissional para que ele tenha uma melhoria nessa tomada de decisão. Então, se aquele profissional lá tem uma dúvida no processo, ou ele se deparou com um problema que ele tem que resolver e esse engenheiro está à distância, eles podem se conectar remotamente para que essa teleassistência remota ocorra. Então, isso é nativo já do óculos, essa função. O que é possível implementar também são workstations, processos já pré-definidos para ajudar alguém no processo. Lá esse processo fica embarcado no óculos e você vai poder utilizar, né, a assistência desse headset em campo com esse recurso. Eu vou parar de compartilhar a tela aqui para conversar com vocês mais um pouco. E agora vocês estão me vendo? Sim. Ok. Então, ali eu quis passar, né, nessa breve apresentação um overview de algumas coisas, de alguns projetos, né, em execução. Isso está avançando muito rápido no mundo. A gente teve um problema agora com relação à pandemia, que é relacionado a, por exemplo, você para fazer uma aplicação de treinamento em virtual reality, você provavelmente tem que fazer o uso compartilhado do dispositivo. Não é economicamente viável você ter um dispositivo ainda para cada pessoa, para que ela tenha o seu exclusivo. Então, por conta de pandemia, tem essas questões de asepsia, uso coletivo, como é que fica a questão de transmissão e tal. Como a gente tem resolvido esse tipo de problema, né, nos clientes que a gente tem ativos aí e ainda estão usando mesmo durante esse período, é fazer desinfecção UV, através daquelas UV box, aquelas cabines, para que você, em 2 minutos, você consiga eliminar qualquer risco. Então, são processos que você tem que olhar e entender. Quando você vai fazer um projeto de realidade virtual aumentada, a questão principal bom, qual é o propósito? E aí, a partir disso, a gente vai
desconstruindo, né, até chegar na base do roteiro e a gente determinar o quê? Qual é a infraestrutura que você precisa utilizar? Que tipo de headset? Que tipo de óculos? Não, eu preciso de uma computação de alto desempenho, então eu vou ter que usar um PC para fazer esse processamento. Ok, você pode fazer isso, mas tenha em conta que você não vai conseguir escalar isso sem um alto investimento. Então, essa parte é importante dentro do processo. Não, eu preciso escalar isso para milhares de lugares. Então, o Walmart nos Estados Unidos está treinando 1,5 milhão, 1,5 milhão funcionários através de Virtual Reality. Tem 17 mil óculos espalhados em 4.250 hipermercados nos Estados Unidos. Cada um tem 4 óculos e treinam entre 30 e 50 funcionários. E esse dispositivo, lógico, ele é compartilhado entre esses funcionários e cada funcionário na sua função tem o seu treinamento específico embarcado dentro desse dispositivo. Então, qual que é o teu objetivo de negócio, né, para usar Virtual Reality ou Augmented Reality? A gente vê muita coisa na publicidade, no entretenimento, nos games, mas a maior utilidade dessas tecnologias ela está em melhoria de processo produtivo e aumento das capacidades das pessoas poderem executar suas tarefas. Então, esse é o futuro da computação. E aí, para aqueles que são céticos, mas isso será que vai, né, será que é uma moda, será que não? Aí, fazendo né, uma parte, como eu citei lá, as 4 grandes fabricantes de processadores estão investindo muito em processadores para essa nova geração da computação. Você tem grandes empresas como o Facebook, a Apple, criando coisas que a gente ainda nem sabe, porque elas estão em segredo, mas com um time contratando pessoas nessa área de alto nível e está desenvolvendo o seu ecossistema para Virtual Reality, Augmented Reality. Você tem Facebook, óculos, você tem empresas como grandes empresas montadoras, como Lenovo, como também Dell, HP, investindo já em headsets de Virtual Reality. E a expectativa nossa é que, em menos de 10 anos, a gente tenha um óculos parecido com o meu, que vai ter as 2 funções já embarcadas nele, ou seja, VR e AR, realidade virtual e aumentada. E para isso tem uma série de evoluções de tecnologia de tela, de bateria, de processamento, divergência, questão ótica também, para serem resolvidas, mas que já estão evoluindo muito rápido. Um dispositivo hoje como um óculos comum aí de realidade virtual, que é mais conhecido, o Oculus Go da Oculus, que pesa em torno de 200 gramas, e agora o Quest pesa um pouco mais, até pesa 220 gramas, na CES, a Pico, que é nosso parceiro, já apresentou um headset que não foi lançado ainda por conta da pandemia, mas ele vai ser lançado, que é o G3 Lite, que ele é menos, a espessura dele é menor que a metade de um headset de realidade virtual. Ele tem 4K de resolução e ele tem um cabo que conecta no smartphone, não para usar o smartphone agora como tela, mas sim para usar o armazenamento e o processamento. Mas esse headset ele pesa 40 gramas. Então, conforto, né? Você com um headset desse, você senta no sofá da tua casa e você tem cinema em casa. Agora, você imagine isso aplicado agora nas questões do setor, né? A capacidade que você vai ter para trabalhar com as informações de projetos. E aí tem uma interseção, porque essas tecnologias todas de computação espacial e as outras que estão permeando, né, esse ecossistema, elas são tecnologias que são complementares. Então, assim, você vai usar a nuvem, você vai usar inteligência artificial e algoritmos no processo, você vai usar câmeras para visão computacional, sensores de IoT, BIM na construção, e você vai agora gerar, e a partir disso tudo, você vai ter um dispositivo que vai processar, né, tudo isso para que você tenha informações em tempo real para você fazer coisas melhores, né, com maior capacidade de produção, com menores custos e com menores erros, principalmente, né? Tem um projeto que não é do setor de engenharia e construção, mas é da Boeing, que eles conseguiram, na montagem eletrônica da cabine aviônica, né, na montagem do avião,
diminuir até 6 vezes o tempo de montagem da cabine usando aumento do reality. Então, isso mostra um potencial, né? Antes, o mecânico dessa aeronave ele tinha que ficar fazendo muitas conferências para saber se aquilo estava certo, porque depois de montado, se tiver um erro e tiver que desmontar, aquilo é muito caro. Então, ele não podia errar. E ele tinha muitas dúvidas, ele recorria várias vezes ao manual. Agora, com uma computação, né, assistindo ele em tempo real, essa margem de dúvida ela cai por terra, porque ele começa a receber as informações em tempo real de toda a etapa do processo que ele tem que fazer, e aí eles conseguiram esse índice astronômico aí, montaram em 6 vezes menos tempo do que eles montavam antes, sem esse tipo de recurso. Isso vai para a construção, você já tem na China máquinas de produção de grande porte sendo operadas à distância, através dos operadores fazendo uso desses dispositivos. Então, sim, o trabalho remoto não é só para escritório, né? Você vai conseguir também operar um gêmeo, né? Através de um gêmeo digital aqui, num conforto e sem risco, você vai poder operar um equipamento numa mina. Então, isso tudo traz, né, uma perspectiva para essa indústria que é fantástica. A gente endereça um problema, a Binóculos é associada da ABEME, que é a Associação Brasileira de Engenharia Industrial. E essa associação reúne as 40 maiores empresas de engenharia do país que constroem as grandes plataformas, enfim, as grandes obras de infraestrutura. E um dos problemas comuns a todas essas empresas está numa área sensível, que é a capacitação da mão de obra. Historicamente, você tem lá uma mão de obra de baixo nível educacional e você tem muitas perdas com essa mão de obra por conta de mau uso, não entendimento, o treinamento teórico para ele não entra na cabeça, a pessoa está tendo treinamento no canteiro de obras, numa condição que não é a melhor, não é a mais apropriada ali dentro do processo, e no fim das contas esse treinamento ele não resolve muita coisa e o profissional vai aprender na prática, e se torna um bom profissional fazendo na prática. A gente está olhando uma oportunidade e endereçando isso como virtual reality, principalmente para treinamento dessas pessoas, dessas profissões no setor de engenharia e construção, que vai melhorar muito essa condição de treinamento, diminuir um treinamento de NR10 de 40 horas para 5. Né? Isso permite que as pessoas façam mais repetições. Com mais repetições, você vai com certeza errar menos, porque você vai lembrar mais enfim, em repetições em ambientes que simulam a realidade e não em algo que você tem que imaginar numa apostila, qual é o tamanho desse cano, que medida que está aqui. Esse cara não tem, às vezes, nem compreensão para entender o que aquele número representa, e depois, quando ele chega e se depara com a realidade, ele encontra um outro cenário que ele nem imaginava. Então, a transmissão de conhecimento para nós, principalmente da Binóculos, é o principal ponto aí em termos de oportunidades, tanto em virtual reality como em aumento de reality, seja uma transmissão por teleassistência remota, seja ela embarcada no dispositivo e torna aquela pessoa, aquele profissional autossuficiente ali no seu processo. Eu acho que é isso, né? Eu dei um overview, tentei trazer muitas informações e muita coisa aqui no tempo que a gente tinha, a gente já está com 48 minutos, eu vou deixar o Robson conduzir e abrir para perguntas, eu fico à disposição de vocês. Show, Raulison. Cara, muito show aí tua apresentação, os exemplos que você mostrou aí também, muito legal. Vou abrir aí para o pessoal. Pessoal, alguém tem uma pergunta para fazer para o Raulison sobre o assunto? Enquanto o pessoal vê aí, eu quero fazer uma pergunta. Aqui é o Charles. Pode fazer, Charles. Deixa eu perguntar para você, como é que está a questão do tempo médio que a pessoa consegue ficar hoje com esses dispositivos, sem ela ficar sujeita à tontura, aquela, como é que se diz, mareado, né? Cinetose. Tem vários nomes para descrever aquele enjoo
que as pessoas normalmente tinham quando colocavam um óculos desse e aí ficava ali zanzando de um ambiente para outro, a pessoa começava a ficar tonta. Existe algum estudo assim científico que possa dizer assim, ó, hoje o tempo dessa tecnologia, tempo médio da exposição já subiu de tantos minutos para tantos minutos, quer dizer, existe algum índice, né, que possa a gente estar monitorando para ver, poxa, a tecnologia ela deu mais um passo, agora já consegue ficar mais tempo com o dispositivo na cabeça. Não, perfeito, Charles, ótima pergunta. Você mesmo lembra quando a gente começou usando smartphones, né, embarcados num óculos, num dispositivo óptico, para fazer realidade virtual. E lógico que você tinha ali, o hardware ele tava processando outras coisas em paralelo, e ele não tinha a capacidade necessária para que você, no momento que você fizesse um movimento, esse movimento no virtual correspondesse exatamente ao que você fazia. Então, você tinha uma diferença, isso que a gente chama de latência, né? Você tem uma alta latência, é um problema para a realidade virtual. Isso tem melhorado absurdamente, mas aí tem outros fatores, não é só o dispositivo, não é só o headset. Mas a melhoria de processamento dos headsets ele melhorou absurdamente. A gente conseguia antes ter uma experiência com 5 minutos ali com a pessoa, né, num smartphone, e a partir daí já era mais difícil. Hoje, olha, tem pessoas que ficam 1 hora com o dispositivo e não sentem nada, não tem nenhum problema. Mas aí tem uma coisa relacionada a como é produzido o conteúdo também e que tipo de conteúdo. Normalmente, as pessoas no ambiente de computação gráfica e que essa computação gráfica ela não está sendo bem processada, ela vai ter essa percepção de estranhamento por conta que você tem a latência. Então, você faz um movimento e esse movimento ele é perceptível, de milissegundos, mas ele demora. Então, nos ambientes de computação gráfica, isso acontece mais. Se você tem um ambiente audiovisual, se você filma a pessoa, por exemplo, em movimento, e você está parado, isso não corresponde à realidade. Então, o teu cérebro diz, pô, tem alguma coisa errada aqui. Ou se você filma essa cena sob uma perspectiva da pessoa de pé e ela vê sentada, também há um estranhamento. Então, a correspondência, desde o projeto, desde a execução lá, ela tem que ser muito bem pensada, porque você tem que já considerar como esse profissional vai usar esse dispositivo lá na ponta. Então, se ele vai usar de pé, se ele vai usar sentado, se ele vai usar numa cadeira giratória, isso é um dos requisitos para você desenhar o projeto. Então, a correspondência do que você vai produzir em termos de conteúdo tem que existir com a correspondência física, como a pessoa vai consumir esse conteúdo. Então, tem o problema da questão do processamento. Se você não tem um bom processamento para gráficos e está usando um hardware de má qualidade, vai gerar desconforto. Agora, os dispositivos que tem aí, estão chegando, você pode ficar horas com ele, que você praticamente não sente. É lógico que você, quando tira, você fala, poxa, saí da realidade e realmente você estava num outro lugar. Mas você pode ficar realmente muito mais tempo hoje com os dispositivos mais modernos. Mas tem que tomar cuidado que você pode usar. O Tim Cook da Apple tem uma frase que eu gosto de citar, sempre que ele tem um ensinamento muito interessante, que vem já da era do Jobs. Ele fala que a mágica em tecnologia acontece quando hardware, software e conteúdo trabalham de tal forma equilibrada que fazem com que a experiência do usuário seja excepcional. Então, é isso que precisa ser buscado. Se você não tiver um hardware bom, e você pode fazer o melhor conteúdo, que você vai ter uma experiência ruim. Se você tem um hardware ótimo, mas o conteúdo é ruim, você também vai ter uma experiência ruim. Então, tem que haver um equilíbrio entre essas coisas. O software que distribui também, tudo isso tem que ser muito equilibrado e pensado para que as pessoas tenham uma experiência confortável. E essas questões elas vão ser cada vez mais mitigadas pelo avanço, né? Pelo aumento do processamento, pela capacidade né? pela ergonomia também. Tudo isso tá em franca evolução. Mas a gente tem uma melhora, muito significativa de 5 anos para cá. As pessoas hoje jogam tênis já em realidade virtual e ficam ali brincando, até por horas ali, sem ter problemas físicos relacionados. Perfeito. Mais alguma pergunta, pessoal?
Eu tenho uma pergunta também, Alisson. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que também tem a questão do, como você mesmo comentou, né, o valor do equipamento ainda é uma barreira bem grande, né? Em outros países, né, é um pouco mais acessível, né? Eu tenho uma percepção que a área de entretenimento é a área que mais isso está sendo aceito já como uma coisa normal. Para a maioria das pessoas ainda é uma tecnologia um pouco que parece distante, né? Pelo menos aqui no Brasil. Em outros países, assim, no panorama mais global, você vê que tem alguma outra área que isso já as pessoas já sentem que é uma coisa mais próxima, porque a tecnologia já está aqui funcionando, né? Já existe, né? Esse exemplo americano, né, do Walmart, você treina 1,5 milhão, né, 1.500.000 funcionários usando virtual reality com um óculos que tem um processador ali, um Snapdragon 820, que é o Go. A gente já, como eu falei, já está com 835, 845, 55X1, X2, 5 gerações à frente já. Então, os dispositivos que virão aí, eles são fantásticos em relação a esse, mas isso já está acontecendo. Na China, você tem um local de entretenimento de VR em cada esquina. É muito barato você comprar um dispositivo desse na China, então está super difundido. O Xi Jinping, ele usa no discurso dele que virtual reality é uma tecnologia estratégica para o desenvolvimento do país. Então, assim, você vê o quanto a gente tem que avançar e melhorar. Então, aqui ainda a gente é muito conservador e tem que saber que a gente pode estar no mesmo timing, né? Na mesma relação que esses outros países em termos de soluções. A gente tem dados. Eu hoje presido o XRBR, que é a associação que reúne as empresas que trabalham com XR no Brasil. E a gente tem empresas super premiadas no mundo todo. A própria Binóculos, a Jungle Bee, nossa produtora, a gente teve filme premiado na ONU. A gente tem agora a Árvore com a experiência Alinha, que é uma experiência de entretenimento, ganhou o Festival de Veneza, ganhou o Emmy, um feito inédito para o país também. Então, a gente consegue fazer coisas melhores que em outras partes do mundo. A questão do hardware aí, a questão da infraestrutura é importante, porque aqui no Brasil, nós temos, isso é histórico, né? Eu trabalho com tecnologia há 30 anos, então você tem uma indústria eletroeletrônica que ela é penalizada pelas taxas de importações, pelas barreiras. Então, quando você traz um produto importado desse que não tem similar nacional, existe uma proteção ainda, ele é sobretaxado, ele deveria ser isentado dos impostos para que a nossa indústria criativa e também a de engenharia técnica pudessem se beneficiar disso, desses recursos, e poder desenvolver software, poder desenvolver conteúdo, porque isso tudo é uma cadeia, né? Quando você pega uma cadeia de valor, você pega os smartphones, quanta coisa está atrelada ali, quanto de hardware, é uma parte só, daí você tem toda a parte de softwares, as aplicações, os serviços. Vai acontecer o mesmo em computação espacial. Então, você tem um campo gigantesco em várias áreas, tal. Só que aqui no Brasil, a gente demora para acordar com relação a essas coisas. Então, as empresas que têm dinheiro, por exemplo, que têm capacidade de investimento, elas são tímidas e conservadoras. O cara que está lá na área de inovação dela, vamos fazer uma POC, um piloto, vamos testar, mas é caro esse piloto. O ROI de Virtual Reality e Augmented Reality está na escala. Se você não pensar em escala, você não tem um ROI positivo. Você vai investir 100, 200, 300 mil num projeto, numa POC, para você validar um conceito. Se você não fizer isso, investir 20, 30, você vai fazer um projeto ruim que não vai dar o resultado que você está buscando. Então, você fica segurando recursos para investimento num projeto dessa natureza, porque você fica querendo testar. Por que você quer testar algo que no mundo todo já tá sendo implementado em escala? Não faz sentido. Vamos testar aqui para ver se dá certo. Eu tenho universidade no Japão validando que Virtual Reality aumenta em 6 vezes a capacidade de concentração, atenção e retenção de memória em relação a uma sala de aula tradicional em EAD. A PwC agora mostra que você tem ganhos expressivos em produtividade. A McKinsey está com estudos. Então, o mundo está produzindo para nós e dizendo, olha, gente, olha o que a gente está fazendo. Então, é só seguir.
Então, assim, siga o mestre. Por que você vai ter que reinventar a roda, fazer teste e ficar parado esperando? Você fica olhando o pato e não vê aonde ele vai estar, né? Então, a gente sempre vai ficar atrasado com essa mentalidade. Então, o grande problema aqui são as barreiras, e a gente tem que superar as barreiras. Você só vai ter um volume, só vai ter um ROI positivo se você tiver um volume de equipamentos, um volume de escala do teu projeto que seja atraente para você ter uma indústria que possa sobreviver com essa escala. Então, o hardware que está sendo feito na China, ele pode ser montado no Brasil com uma série de benefícios, desde que a gente tenha um mercado interno consumindo esse hardware. Se não tem demanda, você não tem escala, esquece. China é escala. Então, você tem um cara de software hoje na China que ele tem uma indústria de hardware do lado do quintal da casa dele. Então, para ele é fácil desenvolver um projeto, porque ele tem isso acessível. Para o brasileiro, o cara compra no cartão de crédito um Magic Leap a $3.000 lá fora, demora 90 dias para chegar, quando chega, vem sobretrachado, e você olha e fala, pô, como é que eu vou comprar o segundo? Isso para você fazer testes de laboratório, provar conceito e mostrar uma solução para o cliente. Então, a gente tem um monte de barreiras que precisam ser derrubadas, né? O papel nosso na associação é chamar atenção para isso. Olha, gente, se a gente não fizer algo que ajude, né, a indústria a se mover, você sempre vai ter essas barreiras aí que são travas. Então, o papel nosso é chamar atenção para isso. Pô, chega, já aprendemos, né? Não dá para ficar com protecionismo, com reserva de mercado, com empresas nacionais que não entregam aquilo que o mercado precisa e que as empresas precisam para se desenvolver. Então, isso é um fator crônico. É difícil mesmo, é um projeto, é um processo que demora. Eu estou nessa coisa há 30 anos, ainda a gente tem muita barreira, muito problema, e temos que superá-los, né? Não tem muito o que fazer, você tem que tentar vencer essas barreiras. A gente, através de parcerias internacionais e tal, a gente está conseguindo ter acesso a dispositivos, a trazer esses recursos, um processo que ainda é complexo, difícil, que ainda não tem a escala necessária o suficiente. Mas a gente vê que tem caminhos aí para até nacionalizar produtos e fazer produção, mas precisa haver um consumo, uma demanda maior, né? As pessoas precisam, principalmente os empresários, acreditarem, mas não cegamente, olhando o que está sendo feito. Só viaja para a China e volta para cá, e aí você vê o que você está fazendo errado em termos de produtividade, você vai entender para onde o mundo está caminhando e para onde a gente precisa evoluir e caminhar. Isso é meio um desabafo, sabe, Robson? Não tem muito que falar. As barreiras são gigantes aí para a gente evoluir. Perfeito, perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta para o Rawlinson? Eu queria só parabenizar o Rawlinson aí pela apresentação, foi muito legal. É uma área que me deixa muito feliz em ver que tem as barreiras, mas acho que principalmente a Binóculos já avançou bastante, né? Já quebrou muitos paradigmas aí e obviamente traz, né, essa visão tanto para a área da construção, que você mostrou aí nos vídeos, quanto para outras áreas também, que eu acho que tem múltiplas aplicações, né? Então, parabéns aí pela apresentação. Foi muito legal trazer esse novo conhecimento, essa nova forma de apresentar, inclusive, o produto, o serviço, enfim. Muito legal. Muito obrigado. Perfeito. Eu queria fazer mais uma pergunta, se possível, aí. Tudo bem? Fala, Charles. Dá tempo de mais uma ainda. Então tá. Bom, Rawlinson, a questão do mercado. A gente tinha trabalhado, né, naquela época bastante mercado de educação, tecnologia para a área de educação. A gente entendeu a idiosincrasia, né, como é que esse mercado ele reage, como é que ele absorve, como é que ele fala de tecnologia e tal. Na educação a gente teve uma experiência muito rica naqueles 2 anos, né, tentando trazer a realidade virtual para dentro, que a gente estava junto. Você tem muito mais bagagem na educação. Mas depois eu vejo outro mercado muito interessante que a gente arranhou e você depois explorou muito bem, que é a área industrial, tá? É um mercado que realmente eu, com a minha empresa, atuo há muitos anos e entendo que ele é muito mais proativo,
muito mais aderente, muito mais proativo em relação ao uso de tecnologia. A indústria consegue ver rapidamente os usos e os benefícios do ROI, né, no uso de qualquer tecnologia. Agora, na construção civil, eu penso talvez que seja até um híbrido aí, um pouco da educação, um pouco da indústria, mas eu queria saber a tua visão em relação ao uso de tecnologias de realidade virtual no ramo da construção civil, arquitetura e construção. A gente olha um panorama de evolução, né? De uma evolução que ainda tem que passar por alguns processos. Então, por exemplo, hoje para uma empresa sozinha, o que está se vendo, né, o que está se desenhando, é um processo onde você tem que ter produtos que são produtos estandardizados, que atendam o setor. E não só sob demanda ou fazer coisas que servem só para aquela empresa e que aquela empresa está pagando por aquilo e faz uma vez e faz um investimento estanque. Então, a gente tem que criar soluções de produtos estandardizados para que isso cresça. Então, esse é um caminho aí que a gente acredita que é o mais, que vai acelerar esse processo de adoção. Porque as pessoas, elas falam, quando elas veem essa tecnologia, elas experimentam e elas querem de fato utilizar e falam, quero aplicar isso ontem no meu negócio, como é que eu faço? Então, tem essa questão da barreira do investimento, do tempo, né? Porque você tem que produzir conteúdo, você tem que fazer, você tem que construir toda a solução para aquele problema. Então, um caminho que a gente está trilhando, principalmente na área de engenharia e construção, né? O Douglas está aqui, é um parceiro também nesse processo. Eu faço parte do grupo de inovação da ABM. Então, assim, eu tô levando para dentro do grupo de inovação tudo isso, né? E provocando são C-levels, são executivos do setor que estão lidando com obras de milhões de dólares, processos gigantes, com N problemas na cadeia, mas que eles estão agora mais abertos a olhar a inovação como estratégia mesmo dentro do negócio. Então, com eu acho que é uma mudança de cultura, de mindset. A gente até tinha promovido uma viagem para fazer na China com esses executivos da ABM, agora, nesse ano. Aí, por conta da pandemia, não deu certo, mas a gente ia visitar a feira de construção, Edtex na China, a Construtex, principalmente. Então, a gente ia fazer como se fosse um chacoalhão, né? Falar, olha só, as coisas que estão acontecendo aqui. Então, volta para o Brasil e agora começa a fazer. Então, acho que isso é o que vai fazer com que as coisas evoluam e a gente consiga construir, né, realmente esse mercado. Essa é uma mudança de mindset. E aí essa mudança, infelizmente, ela demora. Eu acho que o choque cultural que a gente estava tentando promover, estava tudo certo, ia uma missão para a China, a gente estava tudo organizado para ir, aí veio pandemia, infelizmente, talvez fique para o ano que vem, não sei se vai ser possível ainda, mas era isso, era falar, olha só, já está acontecendo, isso não é ficção, não é uma ficção de Hollywood ali, que aquilo ali só acontece no cinema, não, as pessoas estão usando isso no dia a dia, então eles vivendo e sentindo isso, a gente esperava essa mudança né, eles trazendo daí essa vivência, para provocar uma mudança de cultura dentro da própria organização. Então, eles seriam embaixadores, né, dessa mudança, dessa mentalidade de inovação estratégica. E isso está em curso. É difícil de fazer, mas a gente precisa provocar novamente. É um problema de transmissão, né, de educação, de mudança de mindset. As pessoas precisam ver o que está acontecendo e aí, assim, é igual São Tomé, ver para crer. Então, se está acontecendo lá fora, eu posso implementar aqui, eu posso ter resultados positivos a partir dessas experiências. Eu não preciso inventar a roda. É só olhar o que está sendo feito em sítios mais avançados. E aí trazer para a nossa realidade. É lógico que a gente tem algumas barreiras e tal, mas mitigar esses fatores aí, já. Muito bom, obrigado.
Perfeito, então, pessoal. A gente já deu aqui 6 horas, 6h03. Alguém quer fazer uma última pergunta? Menos o Charles. Brincadeira. Você é meu irmão. O Charles também, se tiver mais Boa, uma. boa, boa. Não, foi muito bem respondido. Vou fazer um comentário bem rápido em cima desse último tema, que é o seguinte: existe uma diferença entre a construção de infraestrutura, construção pesada, construção industrial e construção imobiliária. Quando se fala de arquitetura ou prédios ou obras desse tipo, nós estamos falando de construção imobiliária, tá? São players diferentes, são modos de atuação diferentes, tem uma diferença em tudo, são felinos de portes diferentes, não dá para comparar um com o outro. Com relação ao mercado, o Brasil esteve protegido em certa medida, e aqui não vale fazer comentário de mérito sobre isso, mas o fato que existia um protecionismo para essas grandes indústrias da área de engenharia e construção. Hoje eles já entenderam que perderam isso, mas ainda não perderam bem o cacuete e estão numa inércia para fazer essa mudança. E a Binóculos está nessa luta aí. Um cara resiliente igual o Holliston com 30 anos não vai desanimar com mais um ou dois, né, Holliston? Negativo. A gente chega lá ainda. Isso é propósito, né? Então, essa transformação... para nós, até uma última, né? A nossa visão na Binóculos é que a educação está em tudo, né? Então, desde a venda de um produto, de uma apresentação, seja de um apartamento, você precisa transmitir uma informação para alguém, e se alguém se apropriar desse conhecimento para transmitir para outras pessoas. Isso se dá nos processos produtivos também. Alguém precisa aprender esse processo, replicar, passar adiante. Então, tudo para nós é um problema que está relacionado à educação. Então, a parte de tecnologia, para nós trabalhamos como linguagens de comunicação, como novas linguagens, que trazem essa oportunidade de a gente habilitar o ser humano a fazer mais, melhor, em menos tempo. Então, como tecnologias habilitadoras que ajudam a transmitir conhecimento. Essa é a visão maior aqui que a gente tem sobre esse processo. Perfeito. Bom, pessoal, então, quero agradecer o Holliston por ter se disposto aí a participar aqui da nossa live do Ecossistema, em nome do Ecossistema. Show de bola o conteúdo, tenho certeza que o pessoal vai assistir aí, que a live vai ficar gravada, vai chegar para bastante gente, conteúdo bastante relevante. Então, muito obrigado, Holliston. É isso aí, pessoal. Obrigado para todo mundo que participou da live. Até a próxima live. Valeu, obrigado, um abraço. Robson. Obrigado a todos. Obrigado aos amigos aí. Forte abraço a todos. Abração para vocês. Tchau, pessoal.